Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre um dos filmes, uma das séries de filmes e de livros mais famosas da história, que é Senhor dos Anéis. Porém, antes de falar sobre o Senhor dos Anéis, eu já gostaria de pedir para você, por favor, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que é que você acha de Senhor dos Anéis. Você já leu o livro? Você acha que o filme ele é uma adaptação à altura do livro? Deixa aqui embaixo nos comentários. E falando sobre isso, né, sobre adaptação e tudo mais, eu nunca li o livro, tá, gente? Eu nunca li absolutamente nada de Senhor dos Anéis, eu nunca li nem as obras principais, eu nunca li o Hobbit, eu nunca li Silmarillion, eu nunca li nada, então eu não sei muito sobre o universo dos livros, então tudo que eu falar aqui eu vou falar com base nos filmes e naquilo que eu vi e senti assistindo os filmes, tá bom? Se você que já leu o livro quiser corrigir alguma coisa que eu falar de errado, comenta aqui embaixo que eu agradeceria muito. Beleza? E, bem, eu imagino que não exista no mundo uma pessoa que não saiba ou que nunca tenha ouvido falar absolutamente nada sobre Senhor dos Anéis. Todavia, caso essa pessoa exista e caso essa pessoa esteja vendo esse vídeo, Senhor dos Anéis é uma obra de fantasia e ficção que foi feita pelo nosso queridíssimo escritor britânico J.R.R. Tolkien, ou somente Tolkien, né? E tudo começou quando esse carinha, o Tolkien, ele publicou lá no ano de 1954 um livro que ficaria conhecido como Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Logo depois disso, Tolkien ele escreveria mais 2 livros, formando assim uma trilogia, sendo que o segundo livro dessa trilogia seria chamado de Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e o terceiro e último ficaria conhecido como Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E além desses 3 livros que formam a trilogia de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, Tolkien ele ainda escreveria diversas outras obras que expandiriam ainda mais todo esse universo da Terra-média, como por exemplo O Hobbit, que se passa cerca de 60 anos antes dos eventos de Senhor dos Anéis, e Silmarillion, que vai contar mais sobre a história do passado da Terra-média. E todos esses livros que eu citei, tanto o Senhor dos Anéis, quanto o Hobbit, quanto Silmarillion, todo esse universo da Terra-média, ele é um universo importantíssimo para a história da literatura de ficção como um todo. Então tudo isso que a gente conhece hoje de fantasia, toda essa questão dos orcs, dos elfos, dos anões, de dragões, muito disso se deve ao Tolkien. Não que o Tolkien ele tenha criado todas essas coisas, até porque dragões, elfos, anões, orcs, tudo isso já existia em diversas mitologias, como por exemplo a mitologia nórdica. Porém, o Tolkien ele foi a primeira pessoa, ou pelo menos uma das primeiras, que pegou todos esses elementos, anões, homens, orcs, elfos, e uniu todos esses elementos em um único grande universo de fantasia, que foi o universo de Senhor dos Anéis, o universo da Terra-média, eu acho que seria um termo mais correto, né? De maneira que todas as histórias de fantasia que vieram depois, principalmente fantasia medieval, acabaram bebendo da fonte do Tolkien. Um exemplo é as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que acabou aí se inspirando muito no Tolkien para construir toda a sua história e todo o seu universo. E bem, uma vez que o universo do Tolkien, que o universo da Terra-média, ele se tornou um dos universos de fantasia mais importantes da história da literatura, chegou a hora dele expandir os seus domínios e ir para as telonas, para o cinema. E isso finalmente ocorreu lá no ano de 2001, quando o diretor Peter Jackson ele recebeu aí a difícil missão de adaptar para o formato de filme o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis, que é Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E bem, esse filme ele é até hoje considerado uma das melhores adaptações da história. Como eu falei, eu não posso dizer se isso é verdade ou não, porque eu nunca li o livro. Porém, vendo o filme, ele é um filme que eu gostei bastante.
é a primeira vez que eu vi esse filme, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu queria registrar e debater também com vocês a respeito do que eu achei. Porque eu já tinha tentado ver esse filme outras vezes, porém eu sempre desistia. Principalmente por ser um filme muito longo, ser um filme de 2 horas e 58, quase 3 horas de duração, né? Então sempre que eu olhava para a duração do filme, eu ficava um pouco assim, dava uma preguiça e eu acabava desistindo. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu acho que às vezes eu vou morrer de preguiça, tô te falando. Porém, dessa vez eu aproveitei que eu tô de férias e falei, não, agora eu finalmente vou assistir os 3 filmes do Senhor dos Anéis. Então eu sentei a minha bunda na cadeira e vi esse filme, não vi os 3 de uma vez, tá? Eu vi A Sociedade do Anel ontem e hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de assistir As Duas Torres, que é o segundo filme, que eu vou falar no próximo vídeo, né? Mas enfim, eu gostei muito do filme, sabe? Eu acho que ele é um filme que envelheceu bem. Eu acho que é um filme que apresenta bem toda a questão do universo, que é um universo muito, muito grande. Então, toda essa questão da duração do filme, ela se torna justificável, uma vez que o universo do Tolkien é muito vasto. Por mais longo que seja o filme, sempre vai ter algo que vai ficar de fora, mas enfim. E ainda assim, por mais que ele seja um filme que tenha sido lançado há 20 anos atrás, como eu falei, ele é um filme que envelhece bem, ele é um filme que você consegue se sentir dentro do universo, você consegue se conectar com aquela história, você consegue se conectar com os personagens. Aliás, todos os personagens são muito legais, o Aragorn é demais, eu vou falar só dele mais pro final do vídeo, mas o Frodo, o Sam, a relação dos dois, de amizade dos dois, você vê como que o Sam ele é importante para toda a trajetória do Frodo, e aí você tem também os outros membros da Sociedade do Anel, como o Gimli, o Legolas, toda aquela rivalidade elfo-anão, o Boromir também, com toda aquela questão da tentação do anel. Então assim, todos os personagens do filme são personagens legais, são personagens interessantes. Eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem todos esses personagens. Todos eles têm ali um momentinho para si, alguns mais, outros menos, mas todos têm o seu momentinho. E uma coisa que eu gostei muito desse filme, entre outros, né, é que esse filme ele é um filme muito bem fechado nele mesmo. Ou seja, por mais que ele seja o primeiro filme de uma trilogia, ele é um filme que te apresenta o início, o meio e o fim de uma jornada. Ou seja, você tem a formação da Sociedade do Anel e o fim da Sociedade do Anel. Você não tem, por exemplo, o começo da Sociedade do Anel aqui, aí eles deixam para fazer um outro filme para mostrar o fim da Sociedade do Anel. Não, eles começam uma jornada e terminam a jornada nesse filme. É diferente um pouco de Duna, por exemplo, que foi lançado esse ano. Quando eu assisti Duna, eu tive a sensação de que eles pegaram e interromperam a jornada no meio, sabe? Que tinha uma jornada e essa jornada foi interrompida na metade. Aqui não. Aqui você tinha uma jornada e eles começam e concluem essa jornada no filme, para que quando você chegue no próximo filme, que é As Duas Torres, você já tenha uma jornada diferente para os personagens, por mais que o objetivo sempre seja o mesmo, que é pegar o anel, levar o anel até Mordor e destruir o anel, derrotando assim o Sauron e salvando a Terra-média. Aliás, toda essa questão do anel, do Sauron e tudo mais, é uma questão que eu achei muito legal como eles trabalharam no filme, porque o Sauron em nenhum momento aparece na sua forma física. Tirando ali no começo do filme, né, quando eles estão contando sobre a história da guerra e tudo mais, o Sauron ele sempre aparece na forma daquele olho, né, aquele olho que tudo vê e tudo mais. E assim, mesmo o Sauron nunca aparecendo na sua forma física, mesmo ele aparecendo somente na sua forma de olho, ainda assim ele consegue parecer ameaçador. E isso é uma coisa que eu achei demais, porque mostra para as pessoas que você não precisa necessariamente mostrar o vilão para você sentir a ameaça. Entendeu? É que nem, por exemplo, toda aquela questão dos Nazgûl, né? Porque os Nazgûl, eles em nenhum momento mostram o rosto. Eles sempre estão de capuz, de rosto coberto.
E mesmo nunca mostrando o rosto, eles ainda assim são ameaçadores, você consegue sentir medo deles. Então toda essa questão do Sauron e dos Nazgûl, como eles trabalham toda essa questão do vilão sem necessariamente mostrar o vilão, é uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu achei que foi muito bem feita. E uma outra coisa também que vale ressaltar é que esse filme, ele não é um filme cansativo. Obviamente, ele é um filme longo, né? Então teve momentos ali em que eu parei, fui comer alguma coisinha, voltei e tudo mais, mas ainda assim não é um filme que eu tô vendo e falo, putz, perdi a vontade, vou ver outra coisa. Ele não é um filme que te cansa, e isso é uma coisa muito legal no filme, porque esse filme ele tinha tudo, absolutamente tudo para ser um filme cansativo, porque além de ser um filme longo, ele é um filme que te dá muita informação, então você tem que estar todo o tempo ali prestando atenção para não perder nenhum detalhe. Então você tem toda aquela questão do anel, do Sauron, por que eles precisam ir para Mordor, aí você tem aquela questão dos elfos, né? Por que os elfos estão indo embora da Terra-média? Inclusive isso foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender, né? Porque raios os elfos eles estão indo embora da Terra-média, né? Ou por exemplo, o Aragorn, né? Qual que é a relação do Aragorn com o Elrond? Ou por que o Aragorn não quer assumir o trono de Gondor, né? O que aconteceu? Por que ele tem essa rejeição contra o trono? Ou, por exemplo, também você tem aquela questão dos locais, porque ao longo da jornada eles passam por diversos lugares, né? Então eles passam ali do Condado, que é onde eles começam a jornada, aí depois eles passam por Valfenda, aí tem Moriá, Lothlórien, e você tentar se localizar em todos esses lugares, onde fica cada um, você tem que prestar muita atenção, porque senão você vai se perder. Né? Você olha e fala, eles não estavam lá, mas agora eles já estão aqui, tipo, por que eles foram pra cá? Por que eles não foram por outro caminho? Sabe? Então assim, é um filme que tem muita informação, porém, ainda assim, mesmo tendo muita informação, eu acho que eles conseguem apresentar tudo isso de uma forma que você consegue entender, de uma forma que não fica complicado e, como eu falei, de uma forma que não fica cansativo. Aliás, uma outra coisa que eu gostei muito nesse filme também é a forma como eles acabam introduzindo cada personagem que forma a Sociedade do Anel, porque eles não jogam esses personagens todos na sua cara de uma vez. Eles vão introduzindo aos poucos. Então primeiro você tem ali o Gandalf com o Frodo, e aí depois aparece o Sam, aí depois você tem ali também o Pippin e o Merry, que vão sendo introduzidos ali aos poucos, aí depois eles encontram o Aragorn, aí depois do Aragorn você tem a introdução dos outros personagens, né, do Gimli, do Legolas, do Boromir. Então assim, cada personagem vai sendo introduzido na história de uma forma muito orgânica, né? Eles não jogam todos os personagens atropeladamente em cima de você. Então isso é um mérito do filme também, que ajuda ele a ser um filme mais orgânico, sabe? E falando agora dos personagens, como eu disse, todos os personagens têm ali o seu momentinho. Alguns mais, obviamente, como é o caso do Frodo, né, que é um dos personagens principais, outros menos, mas eu acho que todos têm o seu momento. Porém, gostaria de falar, né, de um personagem em específico, na verdade dois, que é o personagem do Aragorn e o personagem do Boromir, que são os personagens que eu mais gostei ao longo da história. O primeiro, que é o Aragorn, ele é um cara que, na minha opinião, representa muito bem essa questão do herói clássico. A gente sabe, né, na verdade, que o Tolkien, ele era uma pessoa muito estudada e tudo mais. Eu acredito que ele deve ter se inspirado em muitos heróis clássicos, né, para criar essa figura do Aragorn. Porque quando eu vejo o Aragorn em tela, ele automaticamente me remete a figuras como, por exemplo, Aquiles, ou Hércules, ou Jasão, sabe? Que são esses grandes heróis clássicos aí da mitologia grega que ajudaram a moldar a nossa imagem do que é um herói. E esses caras, eles são considerados heróis justamente por serem capazes de fazer coisas que os outros não são capazes. Eles são pessoas acima da média. Então, Aquiles, por exemplo, é um grande guerreiro e que lutou na Guerra de Troia,
ou Hércules também é um cara completamente diferente dos demais. Então assim, toda essa questão de você ter um cara acima da média, diferente dos outros, e justamente por ser diferente dos outros é que ele é considerado um herói, tudo isso eu vejo claramente na figura do Aragorn. Porque o Aragorn, por mais que ele seja ali um humano, um humanoide, ainda assim ele é um cara diferente. Você olha pra ele e fala, esse cara é diferenciado, entendeu? Então o Aragorn, mesmo sendo um humano, ele faz coisas que um humano comum não faria, sabe? O Aragorn, ele representa, eu acho que esse é o principal fardo de um herói, né? Ele representa, o Aragorn, ele representa a coragem, a astúcia, a força, não só a questão de uma força física, mas de uma força moral mesmo, né? Porque o cara, mesmo sendo o descendente de Isildur, mesmo sendo a esperança dos homens e tudo mais, ainda assim ele promete algo pro Frodo e ele cumpre a promessa dele até o fim. Ele fala, eu vou te acompanhar até o final. O Aragorn, ele poderia muito bem não ter ido, sabe? Ele poderia muito bem ter olhado e falado, cara, eu sou descendente de Isildur, eu sou o herdeiro do trono de Gondor, por que eu vou me meter com esse bando de hobbit? Entendeu? Só que ainda assim, ele vai lá e cumpre a missão dele. Ele recebe uma missão e cumpre a missão dele até o fim. Sabe? O mundo pode estar caindo, mas o Aragorn, ele sempre vai continuar de pé. Ou seja, o Aragorn, na minha visão, ele representa muito bem essa figura do herói clássico, esse cara acima da média, que mesmo sendo homem, é diferente dos demais. Esse cara que representa e que simboliza a coragem, a força. E justamente por ser diferente dos demais é que esse cara se faz e se consolida como herói. Por exemplo, tem vários momentos ao longo da história em que o Aragorn ele deveria ter morrido, né? Sejamos sinceros. Porém, ainda assim, ele não morre, por quê? Porque ele é o herói. Ele é aquele cara que sobrevive a todo e qualquer tipo de intempérie. E mesmo que ele cai de pé. Né? Aquela velha história de você morrer, mas morrer de pé, lutando contra as hostes do mal e da barbárie, sabe? Então toda essa questão do heroísmo do Aragorn é uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu achei assim demais. E o segundo personagem que eu queria falar é o personagem do Boromir. E por que eu gostei tanto dele? Eu gostei do Boromir porque ele é um cara comum, sabe? E eu acho que ser um cara comum talvez seja o mais interessante do personagem. Por qual razão? A gente vê o filme inteiro o Anel querendo tentar as pessoas, querendo tentar o Frodo, querendo tentar o Legolas, querendo tentar o Aragorn. E o Boromir, desde o início, ele tem uma relação ali bastante complicada com o Anel, porque ele quer pegar o Anel, só que ao mesmo tempo ele não pode, porque ele quer fugir da tentação, mas aí ele pensa, putz, se eu pegar o Anel, eu posso usar o Anel para derrotar o Sauron. Então assim, todo esse conflito do Boromir entre pego ou não pego o Anel, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. É um conflito que evidencia muito bem a fraqueza do ser humano, a fraqueza do homem, né? Eles mesmos falam no filme que os humanos são fracos. E você representar essa questão da fraqueza humana é algo muito interessante e que, na minha opinião, não é por acaso, porque como a gente sabe, o Tolkien, ele era cristão, inclusive, uma curiosidade, é que dizem que o C.S. Lewis, ele teve um papel muito importante na conversão do Tolkien. E para quem não sabe, o C.S. Lewis, ele é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. E então assim, o Tolkien, como sendo cristão, ele acabou bebendo de muitas coisas do cristianismo na hora de construir o seu universo. E eu acredito que essa questão da tentação do anel seja uma delas. Porque toda essa questão de você ter uma coisa, um artefato que te confere poder, e justamente por te conferir poder ele te tenta, é uma coisa que conversa muito com a questão da tentação de Adão e Eva,
né, a serpente que ofereceu o conhecimento, ou seja, ela ofereceu uma forma de poder para Adão e Eva, e justamente esse poder que fez a tentação deles e que fez a queda deles, é uma coisa que conversa muito bem com a questão do anel. Afinal, o anel ele é uma ferramenta que oferece poder, mas ao mesmo tempo que oferece poder, ele oferece a tentação, e essa tentação leva à queda. Levou à queda dos homens, levou à queda dos anões, levou à queda da Terra-média inteira, quase. Então, eu acredito que toda essa questão da fraqueza humana e de como ele explora essa questão da fraqueza humana através da figura do Boromir, não é por acaso, e é uma coisa que eu achei interessantíssima, sabe? De você ter um personagem que não é ruim, porque o Boromir, ele não é ruim, tanto que ele morre em um ato heróico. Porém, mesmo que ele não seja necessariamente ruim, ele tem uma questão que é inerente ao ser humano, que é a questão da fraqueza perante o poder. E aqui você tem também uma outra coisa muito interessante, que você tem o Boromir, que é um humano e, portanto, é fraco. Você tem os elfos, como a Galadriel, por exemplo, que são seres muito próximos da perfeição. E você tem Aragorn, que ele tá meio entre os dois polos, porque o Aragorn, ao mesmo tempo em que tem sangue humano, por isso tem medo de ser tentado pelo anel, ele em muitos momentos é um cara meio perfeitinho, ele é um cara certinho, honrado, que sempre luta pelo certo, sempre luta do lado certo. Então assim, você tem essas três camadas, você tem esses personagens que são mais perfeitinhos, como é o caso dos elfos, você tem esses personagens mais corrompidos, que são os humanos, e você tem esses personagens meio termo, como é o caso do Aragorn, que ao mesmo tempo em que é certinho, honrado, bonitinho, também tem um lado fraco, sabe? Então, tudo isso é uma coisa que pode ser piração minha, mas eu acho que não foi por acaso, sabe? Eu acho que o Tolkien, ele colocou tudo isso de propósito na história. Se ele colocou de propósito, só mostra a genialidade dele. Mas, enfim, eu não vou dar nota pro filme, tá? Porque, como eu falei, eu não li a obra original, então eu não acho que seria muito justo dar uma nota para ele sem ter lido o livro. Mas eu com certeza recomendo O Senhor dos Anéis. Ele é um filme que, como eu já disse ao longo do vídeo, mas repito agora, envelheceu muito bem, mesmo depois de 20 anos, ele continua sendo um filme que parece que foi feito recentemente. O CGI do filme é muito bom, então assim, esse filme ele não parece que foi feito há 20 anos atrás. Esse filme ele é um filme muito, muito, muito legal para você entender mais acerca da questão de como funciona os universos de fantasia, porque, como eu falei, muito do que a gente tem hoje de fantasia veio por causa de Senhor dos Anéis. Então, esse filme ele é um filme importantíssimo para a história do cinema como um todo. É um filme que, se você gosta de cinema, eu acho que você tem que ver, você deve ver. E, além do mais, ele é um filme bom, né, gente? Então não tem data certa para ver filme bom. Aliás, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que é muito importante, e aproveita para dar uma olhada nos outros conteúdos do canal também. E não se esqueça que na descrição do vídeo o Michel, que é o editor do vídeo, vai deixar um link para nossa conta na Amazon, e se você acessar esse link, você vai poder comprar, você vai poder adquirir aí o livro Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até o próximo.